Cristo vivo, aleluia. Amém. Glória a Deus. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor, meus irmãos? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi de noite ter com Jesus e disse: Rabi, que sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém... Meu vizinho aqui, irmão, está mexendo na telha. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, olha que forte, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito isso? Necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos respondeu e disse: como pode isto? E Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabe isto? Na verdade te digo, que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Aleluia, que tremendo, meus irmãos, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Estamos pregando hoje é o 6º dia desse propósito de oração, e ao longo de toda esta semana, sobre a presença do Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo. E nesta tarde a palavra a ser ministrada, aleluia, nós pregamos sobre a descida do Espírito Santo. Nós pregamos ontem: não entristeça o Espírito Santo. Nós pregamos ungidos pelo Espírito Santo. Por que fomos ungidos pelo Espírito Santo? Nós pregamos o Espírito Santo na vida de um gentil, e hoje nós vamos pregar o Espírito Santo, aleluia, como um novo nascimento. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, olha que o texto de João, o Evangelho de João está fazendo menção aqui. Jesus, descrito em todo o Evangelho de João, assim como Mateus, Marcos e Lucas, os evangelistas que falam sobre a vida do Senhor Jesus, que havia um homem em Israel chamado Nicodemos. Nicodemos era mestre da lei. Nicodemos conhecia, era estudado, aleluia, era príncipe da sinagoga. Nicodemos tinha conhecimento da Torá, aleluia. Os judeus, meus irmãos, eles estudavam a Torá a partir dos 12 anos de idade, dos 12 anos em diante. Só um momento, meus irmãos. Dos 12 anos de idade em diante, os judeus natural ortodoxo já estudava a Torá, já estudava as leis, e
Nicodemos era mestre na palavra. Em outras palavras, irmão, Nicodemos era um doutor da palavra. Nicodemos era um excelente teólogo, aleluia. Nicodemos era um conhecedor das escrituras, das leis de Moisés. Nicodemos tinha conhecimento, aleluia. Porém, meus irmãos, aleluia, o que precisa na vida do ser humano, o que precisa na vida de um homem, de uma mulher, aleluia, muito mais além que um conhecimento humano, muito mais além que um conhecimento natural. Estudar é bom, claro que é, meus irmãos, estudar é bom, conhecimento, adquirir conhecimento, aprender, aleluia, é muito bom, mas o que o homem precisa, meus irmãos, muito mais que conhecimento humano, muito mais, aleluia, que um conhecimento bíblico, o que o homem precisa é da presença do Espírito Santo, porque é um conhecimento, aleluia, sem o Espírito de Deus, é um simples conhecimento. Um conhecimento sem o Espírito Santo é um conhecimento humano. Um conhecimento sem o Espírito Santo, aleluia, é uma sabedoria humana, mas um conhecimento cheio do Espírito Santo, meus irmãos, aleluia, isto sim faz uma grande diferença na vida de um servo e de uma serva de Deus. Clarice, eu não tenho tanto conhecimento, eu não tive a oportunidade de estudar, eu sou de uma família simples, eu vim de uma família humilde, não tenho conhecimento, não tenho estudo, mas se você tem a presença do Espírito Santo, irmão, isto vai fazer você, aleluia, ter a capacidade do céu para exercer a obra do Senhor, aleluia, porque a obra do Senhor não é feita por conhecimento humano. Se fosse por currículo, irmão, e por conhecimento humano, aleluia, oh glória a Deus, os discípulos não tinham sido chamados. Se Jesus atentasse para isso, não estou dizendo que é errado estudar, irmãos, eu estou dizendo que isso não é base para, aleluia, para uma vida cheia do Espírito Santo. Isso é importante, mas não é tão importante quanto a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é o mais importante que tudo, irmãos, aleluia. Se isso fosse tão importante, Jesus não chamaria os discípulos, irmãos, porque eles eram leigos, eles eram homens simples, homens pescadores, homens de trabalho bruto, aleluia, homens que trabalhavam a sol quente no mar, aleluia. Jesus não tem por base, aleluia, o diploma da nossa vida, glória a Deus. Diploma, irmão, aleluia, não impressiona Deus. Conhecimento humano não impressiona Deus, aleluia. Conhecimento humano não impressiona Satanás. Satanás não está nem aí, meus irmãos, aleluia. Se eu tenho um diploma na minha parede de doutorado, de faculdade, de mestrado, aleluia, mas se ele ver um crente cheio do Espírito Santo, meu irmão, tenho certeza que ele não resiste, aleluia. Oh, glória a Deus, pode ser simples, pode ser lá do interior, irmão, aleluia. Pode morar numa casinha de pau a pique, de tábua, de madeira, aleluia, na beira do rio como eu morava, aleluia, ribeirinho como eu era. Quando o Espírito Santo está presente na vida da pessoa, meu irmão, aleluia, Satanás não pode resistir a esta pessoa, porque o Espírito de Deus está na vida dela. Nicodemos tinha estudo, era príncipe, anos e anos da sua vida dedicando ao estudo. Anos e anos Nicodemos estudou, anos e anos Nicodemos se aplicou a ter conhecimento. Mas isso não era suficiente na vida dele. O que ele precisava era do Espírito Santo. E Jesus, no começo do seu ministério, nós estamos vindo no capítulo 3, logo após o primeiro milagre do capítulo 2 em Caná da Galileia. Jesus está começando agora o seu ministério. O ministério de Jesus está rompendo.
está avançando, está alcançando vidas. Por quê? Porque o ministério de Jesus foi bem sucedido, meu irmão, minha irmã. Porque o ministério de Jesus foi um ministério bem sucedido. Porque Jesus era cheio do Espírito Santo. Aleluia. Jesus não aplicava o seu conhecimento, aleluia, aos homens. Jesus aplicava na sua mensagem, na sua pregação, no seu discurso, no seu sermão. Jesus aplicava, era o Espírito Santo na mensagem. Como eu disse aqui outrora, se o Espírito Santo não estiver na mensagem, se o Espírito Santo não estiver na pregação, aleluia, é palestra, irmão, é um palco para expor ali o ego do homem, aleluia, o conhecimento humano, aleluia. Mas se o Espírito Santo estiver na pregação, há milagre, a cura, a salvação, os corações são quebrantados, aleluia. Os corações são ali rendidos na presença do Senhor, no altar do Senhor. Almas levantam a sua mão para Cristo quando uma mensagem é pregada com a presença do Espírito Santo. Veja bem, Nicodemos tinha conhecimento. Existem tantas pessoas por aí, irmãos, que são repletas de conhecimento. Você vai ver uma eloquência, um conhecimento, uma fala tremenda, um português rico, né, no seu vocabulário, mas o Espírito Santo não está presente naquela pessoa, não está presente naquela pregação, se torna vazio. Tudo sem a presença do Espírito Santo se torna vazio. Nicodemos tinha tudo, irmão: conhecimento, estudado, mestre, príncipe, mas não tinha o Espírito Santo. E ele ouviu falar de Jesus no começo do seu ministério. Ele ouviu falar que Jesus estava pregando. Ele ouviu Jesus movendo milagres, ressuscitando mortos, levantando paralítico. Ele ouviu a mensagem de irmãos. A mensagem de Jesus, diz a Bíblia, que a mensagem de Jesus, aleluia, ela era pregada com autoridade. Autoridade. Jesus, aleluia, não pregava, irmão, como eu, uma crente pentecostal, que gosta de gritar, gosta de barulho, gosta de fogo. Aleluia. Jesus pregava manso, humilde, mas cheio do Espírito Santo. Aleluia. Cheio do Espírito Santo, glória a Deus. E com a autoridade do céu, irmão. Porque a autoridade não está no tom da voz, a autoridade não está da maneira que fala, mas no Espírito Santo na vida da pessoa. Aí sim é diferente. E quando Jesus pregava, já está fechada, minha irmã. A maquita tá ligada, mas já está fechada. O Espírito Santo, aleluia, ele se manifesta na vida de Jesus, na pregação de Jesus, e isso atraía a quem estava ouvindo. Essa é a mensagem que atrai as almas, uma mensagem cheia do Espírito Santo. E Nicodemos se sentiu atraído pela pregação de Jesus. Nicodemos se sentiu atraído pela mensagem cheia de autoridade que Jesus pregava. Nicodemos se sentiu atraído pelo conhecimento do céu, não da terra, do céu que Jesus tinha na sua forma de pregar, de falar da palavra. Aleluia. E isso atraiu Nicodemos. Só que Nicodemos, com vergonha, não querendo ser exposto, não querendo que o vissem, aleluia, não querendo que o vissem, porque vendo eles se vissem, se os fariseus vissem Nicodemos indo atrás de Jesus, o que é que iriam falar dele? Se os fariseus, aleluia, vissem Nicodemos indo atrás de Jesus, para ouvir Jesus, os fariseus rangiam os dentes de raiva ao ouvir Jesus pregar. Os fariseus, junto com os saduceus, aleluia, e os sacerdotes, sumos sacerdotes, queriam matar Jesus. Eles estavam incomodados com a presença, com a vida de Jesus. Imagina se os fariseus soubessem que Nicodemos, um fariseu também,
estava querendo ouvir a palavra de Jesus? Nicodemos pensou consigo, com certeza, irmão, o que vão pensar de mim se me verem buscando, indo até Jesus de dia? É melhor eu ir de noite, é melhor eu ir escondido. Aleluia, irmão. Aleluia, tem pessoa que quer Jesus, aleluia, mas quer buscar escondido. Não, eu vou buscar Jesus escondido, porque se eu for, o que é que o meu parente vai dizer? Não, se eu for no culto, aleluia, se eu der glória a Deus, se eu der aleluia, se eu me converter, se eu mudar a minha veste, o que o meu parente vai dizer? O que a minha família vai dizer? O que o meu esposo, o que a minha esposa, o que o meu patrão vai dizer? Pessoas como Nicodemos, irmão, querem Jesus, querem ouvi-lo, querem saber mais dele, mas tem vergonha de se expor na busca com ele. Tem vergonha de se expor por causa do que os outros vão pensar. Irmão, para de se preocupar com o que os outros vão pensar. Pare de se preocupar com o que os outros vão achar de você. Aleluia, busque a presença de Jesus, busque o Espírito Santo, busque o Senhor Jesus, aleluia. Não se importe, o outro vai pensar, não, eu mudei de roupa, aleluia, agora estou me vestindo de uma forma mais modesta, mais comportada, aleluia. O que é que o meu marido vai pensar, irmão? Irmã, se preocupe o que é que o Espírito Santo vai pensar a teu respeito. Se preocupe o que é que o Espírito Santo, aleluia, vai pensar sobre ti, aleluia. Oh, glória a Deus, não, eu mudei agora a minha forma de falar, eu mudei a minha forma de andar, de estar, aleluia, o que o outro vai pensar? Agora eu estou dando glória a Deus, aleluia, irmão. Oh, glória, não envergonhe, não se envergonhe do Evangelho. Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 1, se eu não me falha a memória, verso de número 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, aleluia, glória a Deus. O Evangelho, a palavra, Jesus, o Espírito Santo, é poder de Deus na vida de um crente fiel, aleluia, glória a Deus. O poder de Deus na vida de um crente fiel, aleluia, vem pelo Espírito Santo, oh glória, aleluia. Tome cuidado, meu irmão e minha irmã, isso vale para mim também. Tome cuidado, aleluia, porque a Bíblia diz, aleluia, que aquele que se envergonha do Senhor, naquele dia, irmãos, o Senhor vai o rejeitar, aleluia. Se você teve vergonha diante dos homens do Senhor, naquele dia, irmãos, o Senhor fala, não lhe conheço, não lhe conheço, aleluia, porque diante dos homens você teve vergonha de assumir um compromisso comigo, aleluia. Agora você quer herdar o céu, quer herdar a glória, não lhe conheço. Tome cuidado, irmãos, não tenha vergonha, não tenha vergonha da sua fé, não tenha vergonha de servir a Cristo, não tenha vergonha, aleluia. Nicodemos estava com vergonha, e ele disse, vou de noite, vou escondido, vou ali na surdina, vou ali na madrugada, aleluia, ninguém vai ver. Eu quero Jesus, mas eu não quero que as pessoas descubram. Eu quero Jesus, oh glória. Eu quero Jesus, mas não quero que as pessoas descubram. Eu quero Jesus, mas não quero mudar de vida. Eu quero Jesus, eu quero as bênçãos de Jesus, eu quero ouvir Jesus, mas eu não quero que as pessoas saibam. Vou de madrugada, vou escondido, vou escondidinho, ninguém tá me vendo, aleluia. Nicodemos vai até Jesus e ele diz para Jesus, eu reconheço Jesus, mestre, rabi, o Senhor veio de Deus. Ninguém pode fazer essas obras que o Senhor está fazendo se não for por Deus, enviado por Deus. Nicodemos reconheceu para Jesus que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus veio da parte de Deus, mas não reconheceu diante dos homens, irmãos. Precisamos reconhecer diante dos homens, aleluia. Por isso Paulo também vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 9, verso 9 e verso 10, aleluia, que é necessário confessar com a boca para ser salvo, com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para salvação. É necessário falar, reconhecer diante
dos homens. Aleluia. Eu reconheço Jesus. O Senhor é diferente. Olha Nicodemos. Eu reconheço Jesus. Você é filho de Deus, eu reconheço. Ninguém faz esses sinais se não for enviado por Deus. Eu reconheço Jesus. O Senhor foi enviado por Deus, Jesus, porque quem faz essas maravilhas, quem levanta mortos, quem cura o câncer, quem dá vista ao cego, quem expulsa os demônios dessa maneira, aleluia. Quem pode fazer essas obras que o Senhor tem feito? Quem pode multiplicar pães e peixe? Quem pode libertar endemoniados que estão atados há anos? Quem pode fazer essas coisas que o Senhor faz? O Senhor veio de Deus. E Jesus respondeu e disse: Nicodemos, deixa eu te falar uma verdade, Nicodemos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aleluia. Ei, Jesus lindo. Olha Nicodemos, irmãos. Como pode, Senhor, um homem nascer sendo velho? Pode voltar a entrar no ventre da sua mãe? Irmãos, olha o que Jesus diz. Nicodemos pode ter conhecimento. Nicodemos pode ser mestre. Nicodemos pode ser príncipe da sinagoga, príncipe dos fariseus. Mas se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus estava, eu vou dizer, irmãos, Jesus estava dizendo em outras palavras, no português mais claro: se não houver transformação, Nicodemos, na sua vida, se não houver transformação, Nicodemos, na nossa vida, Nicodemos, eu e você, nossa vida, aleluia, se não houver transformação na nossa vida, não podemos herdar o reino de Deus. O novo nascimento é isso, irmãos. Novo nascimento é transformação de vida. Novo nascimento é mudança de caráter. Novo nascimento, aleluia, é uma mudança completa na nossa vida. Oh glória, as atitudes, as ações, a maneira que tínhamos antes de encontrar Cristo. Depois que encontramos Cristo, a nossa vida precisa ser transformada, para que possamos então, com a transformação, a encontrar Jesus, herdarmos o reino de Deus. Nenhuma vida, com base bíblica, estou dizendo isso para você, nenhuma vida que não foi transformada pelo Espírito de Deus, nenhuma vida que não foi transformada num novo nascimento pelo Espírito, herdará o reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. Mas é importante na sociedade, mas é uma pessoa famosa, é uma pessoa ali de status na sociedade, não interessa. Se não houver transformação pelo Espírito, não verá o reino de Deus. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus, ela é simples de compreender. A palavra de Deus não é difícil de se compreender, irmãos. Ela é simples, aleluia. Ela alcança tanto um leigo quanto uma pessoa estudada. A palavra de Deus é simples, irmãos. Ela não precisa ser enfeitada. A palavra de Deus não precisa ser acrescentada nada. Ela é pura. E ela por si só, irmãos, ela é tremenda por si só. Oh, glória. Olha o que Jesus diz. Jesus está dizendo rasgado, e um verbo rasgado, aleluia, bem claro para Nicodemos. Nicodemos, se não nascer de novo, nenhuma pessoa, inclusive você, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Você estuda sobre o reino de Deus, você conhece a Torá sobre o reino de Deus, sobre a palavra de Deus, mas se você não nascer de novo, se não houver uma mudança, Nicodemos, porque como eu disse aqui, Nicodemos estava com vergonha. Nicodemos estava indo buscar Jesus escondido, com vergonha. Jesus diz: não adianta nada, Nicodemos,
Se você não tiver um novo nascimento, você não vai herdar o reino de Deus. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quantos aí que aqui estão nesta oração, meus irmãos, desejam ver o reino de Deus? Precisamos, se queremos ver o reino de Deus, se você quer ver o reino de Deus, se eu quero ver o reino de Deus, precisamos nascer de novo. Mas este nascimento, diz a Bíblia, não é um nascimento físico, de uma ordem natural, não é um nascimento de forma normal, humana, mas é pelo Espírito de Deus. Nicodemos estava com seu pensamento terreno. O pensamento de Nicodemos estava em coisas terrenas. Ele não entendeu as coisas do Espírito. Nicodemos não entendeu o que Jesus disse, porque, irmãos, se não estiver ligados pelo Espírito Santo, nós não entendemos nada da leitura. Se nós não lermos a palavra, guiados, direcionados, capacitados pelo Espírito Santo, nós não vamos entender a palavra, aleluia. Se nós não estivermos ligados com as coisas espirituais, nós não vamos entender o que Jesus está falando, não vamos entender o que está acontecendo na terra. O que está acontecendo na terra, Clarice? Tudo que está acontecendo na terra são sinais de cumprimentos de profecias bíblicas. Tudo, meus irmãos. Guerra, fome, morte, terremotos, almoço esfriando, apostasia, o povo amando mais o mundo, as suas consciências do que a Deus e sendo amigo de Deus. Tudo isso, escândalos, tudo isso que estamos vendo acontecer, guerras, fomes em Gaza, guerras, Ucrânia, Rússia, guerras em todos os lugares, terremotos, enchente, fogo, tudo isso, irmãos, são princípios bíblicos, são profecias bíblicas se cumprindo. Se não tivermos pelo Espírito, nós vamos achar que é alguma coisa comum. O ímpio olha para o cenário da terra e vê que é comum, aleluia. Mas não é comum, meus irmãos, isso é bíblico, somente pelo Espírito de Deus. Exatamente, Luísa, que terrível isso. Pelo Espírito de Deus, nós vamos compreender as coisas do Espírito. Nicodemos não estava entendendo nada, irmãos. O pensamento de Nicodemos estava em coisas terrenas. O pensamento de Nicodemos estava em coisas passageiras. E Jesus disse, e Nicodemos disse, espera aí, Jesus, não estou entendendo. Como é que um homem, um ser humano, pode voltar a nascer no ventre da sua mãe? Como que uma pessoa, um adulto, pode voltar dentro da barriga da sua mãe e nascer de novo? Olha a mentalidade de Nicodemos, irmão, conhecedor das Escrituras, mas não entendeu a Escritura. Jesus respondeu, verso 5, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nascido de carne é carne, o que nascido do Espírito é Espírito. E não te maravilheis de ver dito isso? É necessário vos nascer de novo? Irmãos, Nicodemos estava somente com o seu pensamento em coisas terrenas, tentando entender de forma natural o que Jesus estava dizendo de uma forma espiritual. E Jesus disse para ele, Nicodemos, você não está entendendo. Deixa eu explicar para você uma coisa, Nicodemos. Quem se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Olha o que diz a Bíblia. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Irmãos, precisamos nascer, ter uma transformação. Este novo nascimento é isso, a transformação feita em nossa vida pelo Espírito Santo de Deus. A nossa vida precisa ser, o nosso caráter, a nossa atitude, a nossa vida por completa, em todas as áreas da nossa vida,
precisa ter uma transformação pelo Espírito de Deus. Se não nascermos da água e do Espírito, não podemos herdar o reino de Deus. Aleluia. Precisamos passar pelas águas do batismo. Por que é que precisamos passar pelas águas do batismo? Por que é que precisamos passar pelas águas do batismo? Porque simbolicamente o batismo representa isso e é necessário na vida de um servo de Deus, de um cristão. Porque quando eu desço as águas do batismo, as águas batismais, quando nós descemos as águas, irmãos, nós estamos reconhecendo diante do céu como testemunha, ali, a velha natureza, nós estamos reconhecendo que Jesus, que cremos nele, que entregamos a nossa vida para Ele, nós precisamos reconhecermos e diante do céu como testemunha, dos irmãos ali presente no dia do batismo como testemunha, aleluia, dos anjos como testemunha, dos demônios que vêm também como testemunha, que estamos entregando verdadeiramente a nossa vida para o Senhor. É um símbolo tremendo de que o velho homem, a velha criatura, a velha Clarice, aleluia, ela está afogando-se, ela está sendo deixada nas águas do batismo, aleluia, e ao submergir, eita glória, submergir, aleluia, deu um trava-língua aqui, submergir, quando estamos levantando das águas do batismo, esse é o símbolo, aleluia, de que a velha Clarice ficou as velhas atitudes, a velha pessoa que eu era, aleluia, a pessoa ruim que eu era, irmãos, a pecadora que eu era, aleluia, a problemática que eu era, ficou nas águas, afogou nas águas do batismo, aleluia. Agora pelo Espírito e pela fé, isto é fé, irmão, isto é fé. A fé não é algo compreensível com mente humana. A fé só se pode entender o que é fé pelo Espírito de Deus. Só se pode entender o que é fé pelo Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus não consegue entender, irmão. Alguém fala, crente é doido, crente é louco, crente é maluco, aleluia. Mas, irmãos, só pelo Espírito de Deus se compreende o que é fé. Então, pela fé, pelo Espírito de Deus, através da fé, a velha pessoa que eu era, a velha pessoa que você era, está afogada nas águas do batismo, e você está fazendo uma representação diante do céu, e uma confissão diante do céu, de testemunhas, aleluia, no céu e na terra, de que a nova pessoa que está submergindo da água, levantando da água do batismo, é uma nova criatura. Ali você está nascendo de novo. Eu me batizei, meus irmãos, nas águas. Eu tinha 18 anos. Aleluia. 18 anos, o dia do meu batismo. No dia que eu batizei nas águas, irmãos, o Senhor Jesus me batizou com o Espírito Santo. Então, eu levantei das águas. Eu levantei das águas, falando novas línguas. Eu desci as águas. Eu era uma Clarice. Eu levantei das águas. Eu era outra Clarice. O Espírito Santo me batizou. Eu batizei nas águas pela fé. E o Espírito Santo me batizou no Espírito e com fogo. Irmãos, o Espírito Santo faz. O Espírito Santo batiza. A decisão de crer, de entregar, a decisão de descer as águas. Eu não sei se porventura alguém aqui que ainda não desceu as águas, eu não sei. Mas, irmãos, é necessário. Jesus nos ensina, isso é doutrina bíblica. Isso é doutrina da palavra, isso é necessário acontecer. Aleluia. Mas o que nós vemos hoje, meus irmãos? Hoje nós vemos, eu vou dar um exemplo para vocês. Sem sombra de dúvida, vou dar um exemplo para você. Sem ter medo de pregar a verdade. Irmãos, você vê o que hoje?
Você vê pessoas que ainda vivem no pecado, famosos, que eu não vou citar nome para que a live não seja derrubada. E eu espero que essa live alcance quem precisa ser alcançado. Mas pessoas aí que vivem uma vida de pecado, pessoas que ainda pessoas que têm um relacionamento errado diante dos olhos do Senhor, né? E batizam, descem as águas, cantores de música secular descendo as águas e continuando cantando música secular, cantores que cantam ao favor de adultério, de bebida, de prostituição, de traição. Estão cantando músicas, ideologia dessas coisas, e diz: eu batizei nas águas, mas você vê que a pessoa levantou das águas, levantou a mesma pessoa. Então não foi um batismo sincero, não foi um batismo de verdade pelo Espírito Santo, não foi um batismo por fé, não foi, irmãos, não foi. Isso, então foi o quê? Deixa eu aplicar deixa eu usar um termo que seja bem aplicado. Foi ali um interesse de status. Foi para colocar uma foto bonita no Instagram. Foi para tirar uma foto ali, aleluia, e colocar um versículo bíblico no Instagram, na sua rede social, e mostrar que, eu sou uma nova pessoa, eu sou uma transformada, aleluia. E não é, irmão, não é. Porque quem é transformado, nasce de novo, tem mudança de caráter, mudança de vida, transformação de vida, larga o pecado, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quem encontrou o Espírito Santo, aleluia, larga o pecado. Quem encontrou o Espírito Santo, aleluia, quem batizou pelo Espírito, pela água do Espírito, quem reconheceu, aleluia, quem vai herdar o céu, quem pode ver, quem vai dar o reino do céu, é as vidas transformadas, aleluia. Eu não estou dizendo que essas pessoas não podem se batizar, não é isso. Que Jesus as encontre, que elas encontrem Jesus, que sejam verdadeiramente salvas, transformadas. O que eu estou dizendo é, meus irmãos, aleluia, que não adianta uma vida aparente, uma foto de rede social bonita, que desceu as águas e a vida continua no mesmo erro, e a vida continua no mesmo pecado, e a vida continua na mesma imoralidade, na mesma safadeza, na mesma vida carnal, imoral, desagradando o Espírito de Deus. Não adianta nada, irmãos, não adianta nada. Clarice, quem está dizendo? A Bíblia está dizendo. Jesus está dizendo: Nicodemos, se não nascer da água e do Espírito, não vai entrar no reino de Deus. E se não vai entrar no reino de Deus, vai para onde, irmãos? Se não vai entrar no reino de Deus, vai para onde? Se para o requisito, o critério aqui, Jesus apresentando que para entrar no reino de Deus precisa nascer de novo da água do Espírito. Se não nascer da água do Espírito, não entra no reino. Se não entra no reino, entra na onde, irmãos? Olha a seriedade de uma vida transformada, a transformação da nossa vida, aleluia, direcionará para onde será a nossa eternidade, aleluia. A eternidade será pós a morte, mas o caminho da escolha será vivo. Eu escolho a minha eternidade em vida. Eu escolho para onde será, aonde será a minha vida eterna, onde a minha alma vai viver eternamente, em vida, enquanto estamos na terra, aleluia. A transformação pela água e pelo Espírito é em vida, irmãos, é enquanto temos oportunidade agora, aleluia. Se você ainda não é batizado nas águas, entendeu esta verdade, corra, vai a seu pastor, fala: eu quero batizar, eu quero descer as águas, aleluia, eu entendi, eu recebi, eu creio, eu quero descer as águas, marca e mergulha e desce as águas, aleluia. Enquanto temos tempo, glória a Deus.
Aleluia. Jesus diz: quem nasceu de carne é carne. Quem nasceu de carne é carne. Acho que minha filha está acordando. Pera aí, irmãos. Ah, tá, não, só mexeu. Quem nascido é do Espírito, é do Espírito. Olha o que Jesus diz: o vento sopra onde quer e ouve a voz do vento, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para Nicodemos? Quem é nascido pelo Espírito de Deus é guiado, é direcionado, é movido, é levado pelo Espírito de Deus. Uma pessoa nascida de novo pelo Espírito Santo, transformado pelo Espírito Santo, ela não age sozinha. Ela não toma suas próprias decisões. É o Espírito que conduz. É o Espírito que leva. É o Espírito que traz. É o Espírito que manda ela. Vai ali, pregue isso, pregue aquilo. Oh, glória. O Espírito, o vento sopra. Você ouve, mas você não sabe de onde vem e de onde vai. Só um momento, irmãos. Aleluia. Assim é o Espírito de Deus. Acho que a minha filha está acordando agora. Assim é o Espírito de Deus. Todo aquele que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. Paulo diz isso na carta aos Romanos. Quem é os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Irmãos, existem muitas pessoas. Segura aí que eu vou dizer isso para você. Eu vou ler aqui. Existem muitas pessoas que dizem assim: eu sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus, fulano é filho de Deus, ciclano que serve ao demônio não é filho de Deus, Beltrano que está na prostituição, na mentira, na lascívia, no erro, não é filho de Deus, fulano é filho de Deus. Irmão, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus, irmãos. Nem todo mundo. Somos o quê? Criaturas criadas, formadas pelo Criador. Todo mundo é criatura formada pelo Criador. Agora, para ser filho de Deus, precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. Olha o que Paulo diz na carta aos Romanos. Capítulo 8, verso 14. Vamos retornar, que isso aqui é tremendo demais. Verso 9, olha o que Paulo diz. Bíblia no teu coração. Bíblia, não é o que eu estou pensando, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Porque quando é o que eu acho, não vale de nada o que eu acho, que eu penso. Mas isso aqui é Bíblia para o nosso coração. Olha o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 8, verso 9. Vós, porém, vós, você e eu, nós, vós. Paulo dizendo à igreja em Roma: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se o Espírito de Deus habita em vocês, em nós, mas se alguém, irmão, isso aqui é forte demais. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha o que Paulo diz, meus irmãos. Olha a importância de ter o Espírito Santo na nossa vida. Olha o que Paulo diz.
Vocês, igreja de Roma, vocês não estão na carne, mas vocês estão no Espírito. Se o Espírito Santo habita em vocês, se o Espírito Santo habita em vocês, vocês estão no Espírito e não na carne. Não é a carne que governa a sua vida, não é a carne que direciona você. Agora, se o Espírito de Deus habita em você, você é guiado pelo Espírito. É isso que Paulo está dizendo. Agora, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Este tal não é dele. Olha a importância de termos o Espírito Santo. Se não termos o Espírito Santo na nossa vida, não somos de Cristo, irmãos. Olha a seriedade disto. Olha a seriedade desta palavra. Se não tem o Espírito Santo o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, esta pessoa, Paulo dizendo, não é dele. Não é dele. Como identificar alguém? Se alguém de Deus, se alguém de Cristo, o Espírito Santo está ali na vida dela. Se o Espírito Santo não estiver presente na vida da pessoa, esta pessoa não é de Jesus, não é de Cristo, não é de Deus. Clarice, como eu vou identificar? Aí seria uma mensagem para outro dia, mas vamos dar só apenas uma resposta breve aqui, mas isso seria para uma outra pregação. Como identificar alguém que tenha o Espírito Santo? Gálatas capítulo 5, irmãos. Exatamente. Gálatas capítulo 5, Paulo explica quais são os frutos que o Espírito gera em nossa vida. As atitudes que temos quando temos o Espírito: paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Aleluia. Como eu já disse aqui em outras lives, se a pessoa compra e não paga, e não paga porque não quer, não porque não tem condições, não paga porque não quer, não tem o Espírito Santo na vida dela. Se a pessoa trai, é maliciosa, olha o outro, o cônjuge do outro, ou com olhar de desejo em outras pessoas, esta pessoa não tem o Espírito Santo. Se a pessoa critica, blasfema, murmura, reclama, maldiz, não tem o Espírito Santo. Se esta pessoa, aleluia, glória a Deus, aleluia. Se esta pessoa, aleluia, na igreja dá glória a Deus, aleluia, mas em casa grita, bate, humilha, xinga, não tem o Espírito Santo na vida dela. Irmãos, os frutos que temos demonstram o que é que temos dentro de nós. O Espírito Santo. É fácil. Você não será enganado apenas se você quiser. Mas se você atentar para os frutos desta árvore, você vai identificar se o Espírito está ali ou se o Espírito não está ali, irmãos. Quem tem Cristo, quem tem o Espírito, pertence a Ele. Quem não tem, não pertence. Olha o que Paulo continua dizendo. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Paulo está dizendo aqui, se Jesus está na sua vida, se o Espírito Santo está na sua vida, este corpo que temos, essa casca, esta matéria humana miserável que temos, ele está morto. Isso aqui está morto por causa do pecado. Esse corpo mortal está morto por causa do pecado. Mas o Espírito que está em nós, dentro de nós, nos fará vivos pela sua justiça. Em carne, esta carne, matéria, está morta por causa do pecado. Esse pecado, descendência de Adão. Esse pecado maldito que entrou na raça humana. Mas se o Espírito de Deus está na nossa vida, nós estamos mais mortos
estamos simplesmente na nossa carne, mas pelo Espírito agora somos vivos. Estamos vivos pelo Espírito de Deus na nós. Olha que coisa linda, que maravilha é o Espírito Santo. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, irmão, o Espírito que ressuscitou Jesus habita dentro de nós. Você tem noção disso nesta tarde? O Espírito Santo que ressuscitou Jesus no terceiro dia habita na sua vida, na minha vida. Se o Espírito, olha o que Paulo diz, eu vou chegar no verso 14. Me dê um tempinho a mais, irmãos. Me aguente mais uns minutinhos, eu prometo que eu vou encerrar já. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vocês, aquele que dos mortos ressuscitou Jesus também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito em que vós habita. Paulo está dizendo aqui, se o Espírito que ressuscitou Jesus habita dentro de vocês, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus vai ressuscitar vocês. Aleluia. Quem vai nos ressuscitar se porventura descermos à sepultura para encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares, no retorno glorioso do nosso Salvador? O Espírito Santo. O Espírito Santo que vai ressuscitar os mortos em Cristo Jesus, os servos e servos de Deus de todo mundo, de todas as épocas, de todas as eras, de todas as gerações que morreram na fé no nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitarão pelo poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus. Aleluia. Esse corpo mortal será restaurado pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. De maneira, irmãos, seguimos o verso do número 12, que somos devedores, não a carne para viver segundo a carne, porque se vivemos segundo a carne, morreremos. Olha que tremendo. Se vivermos segundo a carne, morreremos. Mas se vivermos pelo Espírito, mortificares as obras do corpo e vivereis. Se vivemos segundo a carne, vamos morrer. Bem curto, bem rasgado, bem claro, sem curva é a palavra de Deus. Se você e eu vivermos segundo a nossa carne, nós vamos morrer. Morreremos, diz a Bíblia. Se vivermos segundo a carne, vamos morrer, morreremos. Se fizermos os prazeres da carne, agradar a esta carne, a consciência desta carne, os prazeres desta carne, a imoralidade desta carne, a satisfação que esta carne deseja, esta matéria falida e corruptível que temos, se agradarmos a carne e vivermos segundo a vontade da carne, morreremos. É morte, irmão. Certamente será morte. Se vivermos nas obras da carne, certamente morreremos. Mas Paulo diz, se pelo Espírito mortificares, matar a obra da carne, no vosso corpo vivereis. Paulo está dizendo, este corpo se inclina para o mal, esta carne se inclina para o pecado, mas vocês não estão mais debaixo do pecado, agora pelo Espírito vocês estão, aleluia, debaixo do poder do Espírito Santo. Se você seguir e eu seguir os desejos desta carne, certamente será morte. Mas se pelo Espírito matarmos as obras da carne no nosso corpo físico, viveremos pelo Espírito. Aleluia. Verso número 14 para me encerrar aqui esta mensagem. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus.
todos os que são guiados, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Nicodemos não entendeu. Nicodemos estava de uma forma carnal, humana, não entendeu as coisas do Espírito. Jesus disse: Nicodemos, tu é mestre. Nicodemos, tu é mestre em Israel. Nicodemos, você fez faculdade teológica. Nicodemos, você estudou anos na sua vida e não consegue compreender as coisas do Espírito. Irmãos, que nesta tarde, em nome do Senhor Jesus, possamos abrir o nosso entendimento para as coisas do Espírito, que possamos ser guiados pelo Espírito, direcionados pelo Espírito, aleluia, conduzidos pelo Espírito, que esta carne terrível que temos seja crucificada, morta, afogada nas águas do batismo, e que você levante das águas uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, uma nova jovem, transformados, que a sua vida seja guiada, direcionada pelo Espírito. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, meus irmãos, a tarde de vocês. Deixa eu ler um pouquinho os comentários aqui. Obrigada pela presença de vocês, meus irmãos. Deus abençoe. Irmãos, eu sei que... Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu realmente entendo que para muitas pessoas não tem paciência de aguentar 1 hora de live, 2 horas de live. Eu sei que as pessoas, elas gostam de coisas rápidas, né? Ah, se falou que eu quero, eu fico. Se não falou que eu quero, eu saio. Irmão, eu quero louvar a Deus pela sua vida que permaneceu. Quero louvar a Deus pela sua vida que me emprestou o tempo, esta 1h30, irmãos, que aqui estamos agora, 1h30 de live, e perseverou em ouvir a palavra, em ouvir a oração. Que Deus te abençoe pela sua perseverança. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Eu não posso trazer uma mensagem rápida, irmãos, porque a mensagem precisa ser explicada, compreendida, falada de uma forma clara. Se porventura você não entendeu, irmãos, fala para mim: Clarice, não entendi, me explica de novo. Eu vou lá, eu tento explicar de novo, irmãos. Mas o que não pode é que nós saiamos sem ter entendido a mensagem da palavra. O que não pode é que você saia dessa live e não entendi nada. Irmão, o que nós vemos hoje em dia é o seguinte: a pessoa vai no culto, um culto avivado, glória a Deus, aleluia, marcha, corinho de fogo, não sei o que, não sei o que. Aí você pergunta pra ela: como é que foi o culto? Ela fala: foi glória, foi bênção, foi glória, foi poder, foi fogo, tá. Qual a palavra que foi pregada? Não sei. Irmão, peraí, então tá errado. Tudo bem, manifestação do poder, Espírito, glória, fogo, corinho de fogo, bate palma, roda, rodopeia, amém. Mas e a palavra? Se a palavra não fica gravada no nosso coração, irmãos, não adianta corinho de fogo, não adianta sapatear, rodopiar, pular, porque é a palavra que vai gerar isso em nossa vida. Aí você pergunta: qual palavra foi pregada? Não sei. Não lembro. O culto estava tão bom que eu nem percebi qual a palavra, irmão. Alguma coisa está errada. Porque o poder está na palavra. O poder emana daqui. É isto aqui que dá vida. É isto aqui que restaura. É isto aqui que pode salvar a nossa vida, irmãos. É a palavra. Eu também sou, Jerusa, crente pentecostal. Vou morrer no fogo, irmão. Vou subir no fogo. Amo ser crente pentecostal. Nasci para ser crente pentecostal. Não me vejo. Respeito meus irmãos que estão de outra denominação. Eu, Clarice, não me vejo de outra maneira. Eu amo ser pentecostal, irmão. Amo.
amo dar lugar, amo bater palma, amo marchar, amo falar em língua, amo, irmão, amo mover do Espírito, amo. Mas muito mais do que isso, eu amo a palavra. Eu posso ir no culto, pode ter tudo isso aí, mas se não tiver a palavra, irmão, para mim não adianta nada. Porque tudo isso aí só pode ser aplicado na nossa vida se primeiro isso daqui foi prioridade. Se isso daqui foi prioridade aplicada na minha vida e na sua vida, irmão, todo esse mover teremos por intermédio da palavra. Da palavra. Então, o que eu estava dizendo, que Deus abençoe vocês. Muito obrigada pela companhia de 1h30 de oração. Fiquem com Deus. Obrigada a quem deixou o like, meus irmãos, para apoiar o canal, para que fazendo isso, para que outras pessoas cheguem, que o YouTube entregue, né? Que o YouTube entregue esta oração, esta mensagem a outras pessoas. Se bem que eu sei que realmente mensagens como esta, propósito de oração como esse, não são muito agradáveis, né? As pessoas querem ouvir outras coisas, mas aos que amam a verdade, assim como eu, aos que amam a palavra, assim como eu tenho certeza que estão aí por aí no canal, fazem parte dos inscritos, dos amigos, dos irmãos que estão conosco todos os dias. Eu agradeço a companhia de vocês, aos que sempre estão aqui, irmão, sempre tem nomezinho que eu leio repetido. Deus abençoe a presença de vocês. Eu agradeço de coração. Que Cristo abençoe vocês, meus irmãos. Aleluia. Zenaide, eu não sei porque outras pessoas já reclamaram é um termo forte. Já falaram para mim, né? Eu não recebo a notificação. Irmãos, eu não tenho culpa. O YouTube realmente, não sei por que não entrega. É complicado. Se eu estivesse pregando mentira aqui, talvez entregaria, né? Se eu estivesse pedindo dinheiro, iludindo as pessoas, talvez o YouTube entregaria. Mas como nós estamos pregando Bíblia, é assim mesmo que funciona, né? Que Deus abençoe vocês, que os pedidos de oração sejam alcançados pelo Senhor, que haja milagre, um mover do Espírito na vida de todos vocês, que o Senhor possa alcançar o seu pedido de oração, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe. Então, irmãos, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar programada a live, programada 2h30. Vou deixar já o cartazinho da live programada. Aí é mais fácil clicar naquela notificação da live programada do que na notificação do YouTube, que eu acredito que é melhor. Aí a hora que entrar a live, você recebe a notificação pela notificação da live programada. Tá bom? Vou deixar a live programada de amanhã. Acho que é mais fácil do que da notificação do YouTube. Irmãos, um abraço para vocês. Que o Espírito Santo maravilhoso, nosso amigo fiel, esteja sobre a sua vida nesta tarde. Débora, foi João capítulo de número 3. Mas a live vai ficar salva. Se você quiser, você pode assistir a mensagem depois. Ou depois eu vou fazer o corte. Eu vou fazer o corte só da mensagem, porque depois eu publico só o corte da mensagem como vídeo no canal do YouTube, para que outras pessoas recebam pelo menos a mensagem que foi pregada no dia, né? Depois eu faço só o corte da mensagem. Se você quiser ouvir a mensagem, depois vai estar lá só o corte, tá bom? Um abraço, meus irmãos. Fiquem com Deus. Até amanhã. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo esteja contigo nesta tarde e sempre. Deus abençoe.